Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu sou o Arthur e bem-vindos ao canal Professousa. Hoje tá um lindo dia para estudar matemática, não é mesmo? Então, gente, essa questão aqui é uma questão ruim, uma questão mal feita, na minha opinião, tá bom? É uma questão que eu não gostei, porque ela tem, na minha opinião, uma falha de interpretação, né? Uma falha de composição, tá? Então eu não vou nem pedir para vocês tentarem fazer essa questão. Então eu vou mostrar aqui o gabarito oficial do Enem, que eu acredito que esteja errado, e o gabarito que eu marcaria, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar lendo o comando. Em quais desses dias os avisos foram emitidos corretamente? Então a gente tem que descobrir aqui, né, os avisos corretos. Vamos agora ler a questão. O Serviço de Meteorologia de uma cidade emite relatórios diários, com a previsão do tempo. De posse dessas informações, a Prefeitura emite 3 tipos de alertas para a população. Então temos o alerta cinza, que deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será inferior a 10 graus Celsius, a temperatura inferior a 10 graus Celsius, e umidade inferior a 40%. Esse é o alerta cinza. O alerta laranja, estimar que a temperatura deve variar entre 35 graus e 40 graus. Então aqui que mora o problema, gente. Porque assim, primeira interpretação, a temperatura deve ter 35 a 40 graus Celsius de variação. Então não é, isso é muito estranho, né? Porque assim, a temperatura não vai variar 40 graus Celsius no mesmo dia. Né? Não tem como, né? A não ser num deserto, sei lá. Mas a temperatura aqui não vai variar 35 ou 40 graus em um dia, né? Tipo, de manhã é 10 graus, aí de tarde é 50 graus. Não, né? Então, não é isso que está acontecendo, né? Não é uma variação de 35 ou 40 graus Celsius. Então, a temperatura deve variar entre 35 e 40. Então, a gente espera que a temperatura tenha que estar entre 35 e 40, podendo subir e descer ali quanto ela quiser, mas estando entre 35 e 40. E aqui que mora um grande problema. Por quê? Porque o enunciado nos diz que os relatórios são diários. Então, assim, se os relatórios são diários, eu não sei qual que é a mínima e qual que é a máxima daquele dia, né? Eu só sei qual que é a previsão do tempo. Eu nem sei se essa previsão, se é a média, é a mínima, é a máxima, é a do meio-dia, entendeu? Não tem como saber, porque é só um relatório diário. Então, a gente não tem como saber naquele dia quanto que a temperatura variou. Não tem como saber quanto que ela subiu, quanto que ela desceu. Então, tá bem esquisito, né? Então, né, já que os relatórios são diários, a única interpretação possível para aquela frase ali é que a temperatura esteja entre 35 e 40. Então, que o valor da temperatura, né, que está no gráfico, esteja entre 35 e 40 graus Celsius. Já que os relatórios são diários, né, não tem como saber a variação dela, né? Beleza. E a umidade relativa do ar abaixo de 30%. Agora vamos para o vermelho. O vermelho deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será superior a 40 graus Celsius. Então, superior a 40 graus Celsius. E a umidade inferior a 25%. Um resumo da previsão do tempo nessa cidade para um período de 15 dias foi apresentado no gráfico. Sim, o gráfico está ali, que eu coloquei aqui do ladinho, né, gente? Para ficar um pouquinho maior. Decorridos os 15 dias de validade desse relatório, um funcionário percebeu que, no período a que se refere o gráfico, foram emitidos os seguintes alertas. Dia 1, alerta cinza. Então, dia 1 aqui, alerta cinza. Dia 12, alerta laranja. 12, alerta laranja. E dia 13, alerta vermelho. 13, alerta vermelho. Em quais desses dias os avisos foram emitidos corretamente? Então, o dia 1 é bem fácil, por quê? Vamos olhar aqui, ó, a temperatura é essa linha cheia, ó. A temperatura é essa linha cheia e o eixo da temperatura está aqui, né? Então, a temperatura, ó, tá abaixo de 10, ó. Aqui é 10 graus Celsius, né? Estamos em graus Celsius. 10 graus Celsius, a temperatura está abaixo. Então, temperatura ok. E a umidade, ó. A umidade, na verdade, está desse lado, né? Mas é o mesmo valor, né, gente? O mesmo número. Então, aqui a umidade relativa do ar em porcento, em porcentagem. E a umidade é essa aqui tracejada. Então, ela está abaixo de 40%. Né? Embaixo de 40% aqui também a umidade. Então, o dia 1 está ok. Foi emitida a alerta cinza. Vou passar para o dia 13, que ele é menos polêmico. Dia 13. Temperatura aqui, a linha cheia, né? Ela está acima de 40, ó.
né? Aqui está a linha do 40 graus Celsius, ela está acima de 40 graus Celsius, então essa parte aqui está ok. E a umidade, ó, a umidade está exatamente no 40%. A umidade do dia 13 está exatamente 40%. Mas a umidade tinha que ser inferior a 25%. Então, o dia 13 foi emitido errado. Foi emitido incorretamente. E agora que mora o problema. Dia 12. A umidade dele tá ok também, né? Aqui 30% é a umidade, né? Aqui em 30% é a umidade e tá abaixo. Então, a parte da umidade tá correta. E agora vem o problema da temperatura da frase problemática que a gente viu antes, né? Então, de acordo com o que a gente entendeu, né, a única opção possível para aquilo ali fazer sentido é que o valor da temperatura esteja entre 35 e 40 graus Celsius, né? Porque a gente não sabe a máxima e a mínima, a gente só tem um valor absoluto, um valor diário, né? E a temperatura aqui, ela é exatamente 40 graus Celsius. Então, a gente espera que o alerta laranja foi emitido, né? Porque assim, quando tu diz que um valor tem que estar entre A e B, né? Isso não quer dizer que A e B não estão inclusos ou estão inclusos, né? Não tem como saber, né? Na sua maioria das vezes, a gente diz entre 35 e 40 quando a gente quer incluir o valor 35 e o valor 40. Né? Quando a gente quer incluir esses dois valores. Então, assim, por aquela frase ali, como ele não diz que o 35 e o 40 estão fora daquele intervalo, a gente interpreta que o 40 está dentro do intervalo. E aí, o alerta laranja teria sido emitido corretamente, né? Mas o gabarito do Enem, né? O gabarito do Enem é a letra A, ou seja, que aqui o alerta laranja não foi emitido. Segundo o Enem, o alerta laranja não foi emitido, né? O que é bem esquisito, né? Então, eles quiseram dizer que aqui no entre 35 e 40, o 40 não está incluso. O que é muito estranho, porque daí a temperatura vai fazendo 35, laranja, 36, laranja, 37, laranja, 38, laranja, 39, laranja, 40, nada. Aí 41, vermelho. Né? Tá muito estranho, né? E se algum de vocês pensou, né, que como ela sobe aqui pro dia 13, né? No dia 13 aqui a temperatura é, sei lá, 42, digamos. No dia 13 a temperatura é 42. Como ela sobe pro dia 13, então ela passou daquele intervalo da variação entre 35 e 40. Mas não dá para interpretar isso. Por quê? Porque os relatórios são diários. Não é um gráfico contínuo de temperatura. É um valor diário. Então, cada dia tem um valor. Tanto, 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 tanto. Eu não sei como é que passou de um dia para o outro, né? Eu nem sei se essa temperatura aí é a temperatura do meio-dia, se é a média, se é a mínima, se é a máxima. Então, não sei como interpretar aqui como pro dia 13 aumentou a temperatura, que no dia 12 ela passou de 40. Não tem como saber isso. Então, o gabarito do Enem é a letra A, infelizmente, né? Eu marcaria a letra C, porque eu acredito que no dia 12 está correto emitir o alerta laranja. Tá bom? Então, comentem aí embaixo o que vocês acharam dessa questão. Ficaram chateados, né? Ficaram chateados? Tá bom? Vou gostar de ver vocês, tá? Então, um beijão e até a próxima.